Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar do empate contra o Mirassol, partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, os recados básicos aqui, né, tradicionais do canal. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as redes sociais. Bom, pessoal, o time que viajou para encarar o Mirassol e voltou com empate foi o seguinte: Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Lucas Vijalba e Cauã Prats. O Wallace, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira. Wanderson e Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo Matheus Henrique e Lautaro Dias. Olha, vamos lá. O time tava sem Christian, Romero, Kaique e Fagner. E o William, né? Os dois laterais direitos. O Fagner já tem um tempo, né? Tá lesionado. E o William tem essa questão aí daquela pancada do jogo contra o Grêmio e tudo mais. Né? Tá fazendo os devidos cuidados aí. Olha, como é que eu vou poder falar isso aí? Assim, foi legal não, né? É... Até quando, assim, vou falar aqui, por exemplo, do Wallace. Até quando faz uma partida comparado com o que ele já fez no Cruzeiro, até melhor do que ele já apresentou, a coisa desanda em algum momento, né? Já repararam? O Wallace tomou um amarelo, se eu não me engano, no primeiro tempo. E no segundo tempo o gol sai em cima, basicamente em cima dele, né? O cara corta pra dentro e acerta um puta de um chute, né? Assim, um chute incrível, né? Mas assim, não fazia. O Wallace, mais que teve o amarelo e tal, mas não fazia um desastre de partida igual já fez em outros momentos. Eu sempre uso o exemplo da final da Sul-Americana que sai com 20 minutos, pô. Um pouco mais, claro. Mas sim, aqueles 20 minutos ali que o Racing foi dominante, aquilo é um terror. Aquela partida é um terror, né? Mas é fazer uma partida boa, ok? Muito justa, vai. Dentro de um prisma onde você vai analisar as outras partidas dele, né? Mas você vê como que faz falta quatro pecinhas aí, né? O lateral direito, principalmente quando o William consegue jogar. O cara que faz o lado direito, né? Não só a meia direita, a ponta direita, mas o cara que faz o lado direito ali e auxilia o lateral direito, que é o Christian. O Kaique, mas o Kaique é uma ausência menos sentido, porque o Cauã, vamos ser muito sinceros, não parece que tem 17 anos. Não parece que tem a idade que tem. Parece ser um jogador muito mais experiente, assim. Então a ausência do lado esquerdo é muito sentida, mas ainda assim faz falta, de todo modo. E o Romero. Você vê como que isso faz falta, né? E assim, o time até faz o gol. Tem um lance, né? Polêmico, que se você for olhar na letra lá da regra, de fato não vai ser pênalti. O juiz não vai marcar. Eles não costumam marcar aquilo. Tem umas especificidades aí que eles marcam. Mas no normal, não costuma, né? Aí vai ter gente que fala assim, ah, mas pô, bateu na perna antes e tudo mais, que é o que tá lá na letra da regra, né? Beleza, eu entendo. Mas o que eu tô falando é outra coisa. Pra time aí tem certas marcações que acontecem, né? E é do mesmo estado aí do Mirassol. Mas assim, é uma jogada de vôlei, né? O cara, sabe quando a gente tá aprendendo a jogar vôlei, vai sacar, a gente pega a bola assim e saca, né? Pô, é a mesma coisa, cara. Bola bate na perna dele, a bola passa e ele mete o braço na bola. Mas o gol sai pouco tempo depois. Sendo muito sincero, é claro, tem esses acontecimentos aí de que saem dois gols em 2 minutos e tal, mas não sei se seria esse caso, mas eu acho que se sai esse pênalti, consequentemente sai o gol, não sairia o gol do Caio Jorge na sequência.
Porque um é muito próximo do outro, sendo muito sincero assim. Então, o Cruzeiro faz o gol, né? Jogada do Matheus, do Caio Jorge. Um cruzamento do Matheus sensacional, porque ele acha o Caio, né? Ele cruza a bola. O Caio faz um movimento primeiro de vir para frente, depois ele volta. Nisso o zagueiro meio que fica perdido. O cruzamento é a conta de passar por cima do zagueiro, porque o zagueiro pula, cai no pé do Caio Jorge, o Caio Jorge faz. E aí nós vamos pela mesma estrada. O resultado foi diferente, mas nós vamos pela mesma estrada que nós já caminhamos contra o Santos e contra o Ceará. Tem hora que isso vai dar certo, tem hora que não vai dar. Que é a questão de fazer pouca substituição ou não fazer substituição. E eu entendo que o banco é defasado, que tem uma discrepância muito grande, mas você precisa tirar os amarelados. E aí eu volto lá no Wallace, que eu abri a análise do jogo falando sobre isso. O Wallace estava amarelado. Além da questão do posicionamento e tal, você vê que nitidamente isso compromete a marcação que o atleta vai fazer. O cara pode até estar fazendo um bom jogo, tomou amarelo e tem que afrouxar um pouco a marcação, ele tem que afrouxar um pouco a pegada, né, para evitar problema, para evitar um outro amarelo. E nisso aí que ele afrouxa um pouco a marcação, o jogador do Mirassol aproveitou, né, e acertou um balaço. Olha, não tá legal a questão de demora para substituição. Não tá bom, sabe? Não tá bacana. Tá uma situação muito. Chega um ponto que fica agoniante. Sabe? Eu entendo a questão da discrepância e tal, mas você tem que achar solução ao menos interno, porque externa, além do sinisterno, não há boa. Solução externa eu não vou acreditar que tem, não. Sabe? Cruzeiro precisava de um volante. Então, que se utilizasse do Murilo, né? Igual, deu oportunidade para o menino em outras situações, por que não dá oportunidade agora de novo? Sabe? Dê oportunidade ao Kaique, sabe? Ao Kaique Kenji, no caso, né? Oportuniza esses garotos. Na boa, é muito melhor se oportunizar esses jogadores do que você insistir, por exemplo, com o Lautaro Dias. Gente, tem um mês, o Lautaro Dias não estava sendo utilizado, estava caçando outro time pro Lautaro. E ainda deve estar, né? Mas, assim, tem um mês isso. Na boa. Aí vai ficar insistindo com o cara? Não tem como, gente. Não tem como funcionar, sabe? Na boa. O Matheus Henrique, eu entendo que tá voltando de lesão, tem que tomar cautela, são 3 meses. Mas, precisando ter um pouquinho mais de... Como é que eu posso falar? Talvez um ajuste, talvez um entendimento melhor das coisas que estão acontecendo dentro do jogo, né? Mas assim, o maior incômodo, e a gente deve, não só pode, mas como deve criticar isso, é a questão da demora das alterações. E quando vai alterar, utiliza peças que na boa, não dá. Também não é assim, o meu ponto aqui não é, coloca o Gabigol a troco de qualquer coisa, a qualquer custo. Não, não faz isso, sabe? Não é jogo pro cara ou não põe o cara. O cara não vai correr, não vai contribuir, não vai fazer a função tática e não tem como colocar mesmo. Sabe, minha briga não vai nem nesse sentido. Sabe, por causa do Gabigol e tal, não. Procura peças que você vai conseguir ali suprir, igual o Marquinhos não tava, a questão física e tal. Beleza, mas o Marquinhos não tava. Mas estava sendo utilizado. O Lautaro não estava sendo utilizado há um mês atrás. Voltou a ser utilizado, sabe? Aí eu vou ter que olhar e acreditar e ter fé. Pô, chega um ponto, a coisa não anda. E ter fé que o Lautaro Dias vai mudar a situação do jogo para nós. Não tem como, gente. Não tem como, sabe? Numa boa mesmo, assim, é cansativo. É bem cansativo essa questão. Acredito muito que o Jardim
tem uma boa parcela de responsabilidade no que é esse campeonato nosso, porque ele extrai muita coisa de alguns jogadores que a gente talvez nem acreditaria que daria para extrair, por exemplo, Lucas Silva. Lucas Silva, eu cansei de criticar o Lucas Silva aqui, não só aqui no podcast e tal, mas depois eu cansei de elogiar também, sabe? Mas você vê que precisava rodar esse elenco, precisava ter uma profundidade, uma elasticidade de elenco, né? E não tem, né? Eu entendo a questão do projeto, eu entendo a questão das características, mas aí entra também a questão da diretoria. E a diretoria precisava ter agido de forma melhor, né? A janela já vai se encerrando, se encerra dia 2. Sendo muito sincero, eu vou ser muito sincero, eu não tenho expectativa nenhuma de que nenhum reforço mais chegará no Cruzeiro. O Sinisterra custou chegar, gente, sabe? Igual o Paulo Pelag falou lá da questão dos reforços antes do jogo contra o Grêmio. Passou 1 mês e 10 dias. O reforço chegou agora. Pô, não tem como, sabe? Aí vai faltar mesmo. E aí é um negócio que eu falava muito quando o Seabra tava aqui. Se você não tem um reforço de fora, cara, você precisa olhar para dentro. Olha para a categoria de base. Olha para o elenco que você tem na categoria de base. E tenta dar elasticidade com esse elenco, com os jogadores que possam estar prontos ou mais próximos de prontos da categoria de base. Porque hoje, nesse jogo, não só nesse, no jogo contra o Santos, no jogo contra o Ceará, eu acho que fica muito uma crítica apontada não só ao Jardim, mas principalmente à diretoria. Porque não entendeu que precisava ter dado os reforços necessários para ter uma elasticidade de elenco. E aí ao Jardim fica essa coisa que eu falei, pô, se não tem o reforço, olha para dentro do clube, vê o que que dá para fazer ali, né? Mas tem jogador que já entregou o que podia entregar e não vai entregar mais nada além disso e está sendo utilizado, né? Eu acho assim, todo mundo tem direito de criticar e pode criticar. Rolou até nota aí do clube com a questão de canal e de YouTube que pesou a mão na crítica, né? Todo mundo tem direito de criticar, gente. Todo mundo. Só que eu acho que não pode se banalizar a questão de liberdade de expressão e a questão de censura. Não é porque você está falando as coisas que aquilo ali cai na liberdade de expressão. Às vezes cai no cometimento de um crime. E não é porque a pessoa que foi ofendida vai tomar as medidas cabíveis que ela está censurando a pessoa que está falando. Ela só está tomando o caminho necessário para cuidar daquela situação, né? Então, assim, volto a dizer, acho que pode ser criticado, o Jardim pode ser criticado, Pedro Júnior, Pelaipe, né, o Pedrinho, você pode criticar, mas dentro de uma normalidade. E apontando o que, que você acha que poderia de fato ser feito, sabe? Por exemplo, Pedro, que eu venho aqui, abro a câmera, tal, faço as críticas que eu acho que tem que ser feitas. Por exemplo, eu acho que não tinha que ter prometido reforço, igual foi o caso do Pelaipe, antes lá da volta da Copa do Mundo. Até o jogo contra o Grêmio vai ter o reforço aí e tal. Não tinha que ter existido essa fala, né? Eu entendo a questão da proteção do jogador, da blindagem, né? Ah, não, nosso elenco é isso, nosso elenco é aquilo. Mas precisava, olha, eu vou fazer essa blindagem aqui e tal. Eu tô falando isso aqui para fora, mas internamente tem que estar, não. Pô, precisa de um lateral, precisa de ponta, precisa de mais um ponta, precisa de um meia, precisa de um camisa 5, precisa, sei lá, mais um zagueiro. Vamos procurar esses caras, vamos ver o que dá para achar, né? Dentro do mercado sul-americano aí, né? Eu acho que foi muito moroso no mercado, muito lento, assistiu demais, ou seja, chegou um reforço e numa boa, não dá esperança de que terá outros reforços, né? E não é nem aquela coisa de vir na baseada e tal, não. Reforços que vão resolver certas situações, por exemplo, lateral direita, a própria ponta,
né? Tanto a esquerda quanto a direita, né? Então fica essa coisa aí. E outra, cuidado também com o que consome, assim, né? Porque já né, a transferência está se encerrando, gente. É um clube que tá precisando contratar, né? Aí começa, tal jogador tal foi procurado pelo Cruzeiro. Às vezes não teve nada, sabe? Você tá gastando seu tempo, talvez, analisando, pensando, vendo coisas sobre o jogador e nem teve nada, não teve consulta, não teve absolutamente nada. Então, assim, eu acho que precisa, de fato, criticar quem tem que ser criticado. Acho que não foi o resultado. Você olha o resultado, Cruzeiro sem 4 titulares, uma arbitragem muito ruim do Bruno Arleu. É um contexto, você pega um time que está invicto dentro de sua casa, como mandante, lá e tudo mais, né? O resultado em si não é ruim. O resultado 1-1, você olha só para 1-1. 1-1 não é ruim. Sabe qual que é o grande problema? É a forma com a qual se chegou nesse 1-1. O Cruzeiro ficou na frente durante muito tempo. Em um determinado momento do jogo, abdicou do jogo. E uma coisa que tem me irritado um pouquinho, cai na displicência de, às vezes, um toque a mais, ou a mais, né? Um toque a mais, um drible a mais, uma ajeitada a mais, uma coisa a mais, um pensar a mais, um não querer fazer naquele momento para fazer depois, ou seja, dar um tempo a mais para tomar a decisão, ou até mesmo a decisão errada. Então fica nesse ponto aí, fica nessa questão. Eu acho que o time tem boa margem aí para buscar alguma coisa dentro do próprio objetivo, né? Que é a volta para Libertadores. Mas fica a sensação de que poderia ir um pouquinho, sabe? A mais. Não digo tabela, disputar título, ser campeão e tal, mas poderia ter resultados melhores. E não teve resultados melhores por falta de elasticidade de elenco, né? E aí talvez por falta de aproveitar melhor um pouco, talvez as categorias de base do clube. Mas assim, não é aproveitar, sair jogando lá e vai e joga lá, não. Vê quem está pronto, vê quem pode de fato agregar alguma coisa, coloca em campo e aí sim ser utilizado. Que olha, na boa, não está sendo, digamos, talvez interessante ficar nessa coisa, passa pano, não sei o que e tudo mais. Eu acho que a análise ela precisa ser feita com calma, com muita paciência, né? Até para ter algo de fato para apontar assim, tipo, essa questão das responsabilidades. É esse o ponto aí que eu estava querendo falar antes, ou seja, não adianta ter pressa para apontar a responsabilidade, mas também não adianta tirar a responsabilidade, sabe? Que é aquela questão do passa-pano e a questão da crítica exagerada. É achar o meio termo aí e sair apontando as coisas. Porque até para criticar, para elogiar, é bom você ter não só a crítica em si e o elogio em si, mas o argumento que sustenta a crítica e o elogio, beleza? Então eu acho que tem muita coisa elogiável sim no trabalho do Jardim, tem muita coisa elogiável sim do campeonato que o time vem fazendo, mas tem muita coisa que cabe a crítica aí e que poderia de fato estar sendo melhor trabalhado. Bom, pessoal, caminhando para o encerramento, falar das camisas. Camisa que eu estou utilizando, camisa de treino de 2020, onde tinha aquela versão azul, né, a versão azul marinho, e essa versão em azul. Versão azul marinho, comissão técnica utilizava, e essa versão era utilizada pelos atletas, né? As camisas polo daquele ano também eram desse jeito. Camisa azul, aí tinha golinha, né? E a camisa azul marinho, que tinha a golinha, botãozinho aqui assim, que era utilizado para os atletas viajarem aí, né? As camisas conhecidas como camisas de viagem e tudo mais. E no manequim, a camisa de 2018,
né, que traz o detalhe, né, da linha em azul marinho no peito, por baixo ali, né, da linha do peitoral, estrela e logo da Umbro costuradas. Aí tem uma outra versão dessa camisa que, se eu não me engano, foi utilizada no começo de 2019, eu até tô com ela aqui. Tem alguns, tem patrocínio do BH na manga, Cruzeiro de Vantagens, e tem o patrocínio do sócio, né, o sócio 5 estrelas e tudo mais. Essa é uma camisa meio tampão, número 4, né, com patrocínio BH embaixo. Então, camisa meio tampão, utilizada ali no começo de 2019, antes do lançamento e da troca, né, da caixa para o Digimais. Aí o patrocínio na omoplata era diferente também, por um tempo foi só 5 estrelas. Aí por um tempo teve esse Cruzeiro de Vantagens. Essa camisa eu adquiri ela com o Edu, da EduFoot. E se eu não me engano ela era utilizada na categoria de base do clube. Mas a que foi utilizada no profissional no começo do ano tinha mais ou menos esse mesmo template, essas mesmas silcagens, né? Do patrocínio. Aqui no caso, igual aquela camisa lá, tem o símbolo da Umbro costurado e as estrelas também costuradas. E tem esse detalhezinho aqui, né, na camisa. Deixa eu virar para cá que aí fica melhor. Que é tipo a estrela, né, as estrelas e tudo mais. Meio que num relevo, tipo aquela camisa de... Essa aqui diferente, claro, né? Mas tipo que a camisa de 2019 que tinha aquele detalhe das estrelas descendo aqui assim. Uma camisa interessante. Gosto dessa camisa e tal. As lembranças daquela camisa lá, da camisa de 2018, são muito melhores do que a lembrança da camisa de 2020, né? Obviamente. Aquela camisa ali tem relação com a conquista do Campeonato Mineiro, da forma que foi, em cima do Atlético, a conquista da Copa do Brasil. Então eram, assim, digamos, claro que toda sujeira que resultou no ano de 2019, no ano de 2020, 2021 e os acontecimentos, né, de 22 e tudo mais, ocorre ali, né, no ano de 2018, enfim, 17, início de 18, 19, o que nos derruba, né? Tem essa questão também, né? Traz essa lembrança aí daquilo que nos derruba. Mas, eu falando de títulos, traz essa lembrança. Já de 2020, é aquilo que eu expliquei quando eu vim aqui, com a camisa branca, a camisa de goleiro. Não é um ano dos melhores, né? É um ano complicado, em que nós temos aí grandes dificuldades dentro do ano. Começa o campeonato com -6, não classifica para a semifinal do Mineiro, vai disputar a Troféu em Confidência. É bem complicado e uma lembrança bem ruim, muito ruim. Camisas essas aqui no caso, compradas na loja. A que eu mostrei, eu vou deixar aqui o Instagram e tudo mais, a arroba no Instagram, que assim, um material que eu recebi bem inteiro, muito bem conservado, né? É uma pessoa que, no caso, eu deposito uma confiança para estar indicando. Ou seja, quando eu compro em algum lugar que eu indico aqui, de fato eu deposito uma confiança e tudo mais para indicar que vocês, se quiserem comprar camisas, comprem por lá. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Até mais, assim, não foi tão focado no jogo, né? Para falar do gol, do gol sofrido, do gol marcado. Eu acho que, ainda mais com aquela nota que o clube soltou ontem, eu acho que passa muito pela questão da nota em si, né? Da questão das críticas, de que tem que criticar, de que tem que pontuar as coisas, mas, né, ter muita cautela aí na forma de fazer, porque fica uma linha muito, né, arriscada entre a liberdade de expressão e o cometimento de um crime. Então, acho que tem que estar muito atento quanto a isso aí, beleza? O Cruzeiro empatou, óbvio que seria muito melhor a vitória, mas infelizmente isso acontece. O problema não está no empate em si, como eu falei também no episódio. Está na forma com a qual esse empate aconteceu. Beleza? Próximo jogo do Cruzeiro é sábado,
às 18h30, no Mineirão, contra o Internacional. Beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Um grande abraço a todas e todos. E deixar aqui, né, aqueles pedidos tradicionais do final do vídeo também. Deixe o seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações. E compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que nós tenhamos um excelente jogo contra o Inter, um excelente desempenho e um excelente resultado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.